Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos ler a palavra do Senhor, igreja. Ezequiel, capítulo de número 2. Nosso tempo é bem curtinho, então vamos aproveitar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos estar lendo para estar ganhando tempo. Ezequiel capítulo 2, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Amém? Amém. Eu vou ler somente até aqui, a glória de Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Eu quero falar rapidinho aqui, ou seja, agradecer ao Senhor por este convite. Agradecer aos pastores, todo o corpo de obreiro que permitiu nós estar aqui nesta noite para falar do amor de Deus. Eu quero também falar rápido aqui para os irmãos que hoje eu tenho um motivo muito grande de me alegrar por estar ministrando neste lugar. Eu me lembro que em 2002 eu estava passando uma luta muito grande na minha vida e eu vim para a casa do irmão Edmilson e Darlene. E eu comecei a vir a este lugar. Um dia eu estava aqui e quando terminou o trabalho eu fiquei ali na porta, do lado de fora, e uma irmã por nome de Edith falou do evangelho para mim. Deus usou aquela irmã e falou assim para mim, disse: Deus tem um projeto muito grande na tua vida, maior do que tu imagina. Deus vai te usar para ministrar a palavra em vários lugares. E ela disse: você quer Jesus? Eu falei: quero. Eu me lembro que foi mais ou menos aqui nessa direção, nesse terceiro banco. Elas oraram para mim, eu entregando a minha vida para Jesus. A irmã Edith e uma irmã por nome de Nair. Então fui aqui. Por isso que eu falo, tenho motivo de me alegrar. Porque hoje eu retorno aqui. Aquela profecia se cumpre. De um dia eu estar pregando a palavra do Senhor, inclusive neste lugar. Quero falar outra coisa também a respeito da irmã que passou mal. Irmãs, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então nós temos que nos alegrar porque Deus não perde o controle da situação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para a palavra, para aquilo que Deus colocou aos nossos corações. Eu me alegrei muito quando o irmão me falou esse tema. Para os dias que nós estamos vivendo na igreja do Senhor, esse é um tema tão preciso, muito mais do que nós imaginamos. Porque é tempo de nós estar de pé para ouvir a voz do Senhor. É tempo de nós nos mantermos firmes para ouvir aquele que fala conosco. E nós aprendemos muito, irmãos, com o livro de Ezequiel. Eu falo o livro, não somente o capítulo de número 2, mas o livro em si nos ensina muitas coisas como pessoas que temos um chamado do Senhor. Uma pessoa que Deus nos chamou para o ministério. Nos ensina como nós devemos prosseguir, como nós devemos perseverar nesta chamada do Senhor em nossas vidas. O capítulo de número 1 começa a falar muito forte com as nossas vidas. Porque ele diz que quando ele estava junto ao rio Quebar, ele teve visões de Deus. E uma das visões que Ezequiel recebeu da parte do Senhor junto ao rio Quebar foi visões da glória de Deus. Versículo de número 26 do capítulo 1, a igreja vai entender isso. Ele teve visões de Deus. Mas essa do versículo 26 em especial é que fala muito conosco e é que vai fazer nós entender o capítulo de número 2
que é o tema que nós estamos aprendendo hoje aqui com o Senhor. Ele assemelhou essa visão do capítulo 1, do versículo 26, como um arco que se forma em dia de chuva. E ele diz que quando ele estava recebendo aquela visão, ele caiu em terra. E quando ele caiu, igreja, foi que veio esta palavra a ele. Quando ele se prostrou em terra, mas recebendo a glória do Senhor, aquela visão, aí ele diz que o Espírito de Deus falou com ele. E foi quando ele disse exatamente isso que está no capítulo de número 2. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aqui nós vamos começar a entender o que é o ministério de um homem de Deus, chamado por Deus para estar na obra do Senhor. Primeiro de tudo, Deus mostrou a este homem a sua glória. Primeiro de tudo, Deus deu experiência para este homem. E ele fala o porquê que ele fez isso com ele. Mostrou coisas tão profundas. Porque ele disse: eu vou te enviar a casa rebelde, a nações rebeldes, e tu vais falar a minha palavra, que eles ouçam ou que eles deixam de ouvir, eles vão saber que no meio deles teve um profeta. É por isso que eu digo que é aqui que nós vamos entender e obedecer a chamada do Senhor em nossas vidas, igreja. O que Deus fala conosco nesta noite é para nós estar atento e obedecer ao chamado que Ele tem em nossas vidas. Porque Ele disse, quando ele recebeu a glória do Senhor, que o Espírito falava com ele, ele disse: e eu ouvi aquele que falava comigo. Isso é importância, ouvir o Espírito Santo de Deus quando Ele fala no meio da igreja. Porque Ele não fala em vão. Ele não fala por falar. Ele sabe de todas as coisas e é quem controla a nossa vida, é quem controla o nosso ministério, é quem controla a nossa chamada. E isso é uma das coisas que me chama a atenção nesse capítulo, quando ele diz: e eu ouvi. E não somente ouviu, mas obedeceu a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Que eles ouçam, o que eles deixam de ouvir, vão saber que no meio deles houve um homem de Deus, houve uma mulher de Deus. Como está seu ministério nesta noite? Como está a chamada de Deus na sua vida? Você que Deus chamou para profetizar, você que Deus chamou para ministrar a palavra, você que Deus chamou para louvar o nome do Senhor, você que Deus chamou para ser intercessora, para ser intercessor, você que Deus chamou para evangelizar, como está o seu ministério? Que ponto você está ouvindo a voz do Senhor? Até que ponto você está obedecendo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração? Para você fazer, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Até que ponto nós temos obedecido quando o Espírito de Deus brada aos nossos corações? Porque Ele fala, Ele ainda fala, e sempre Ele vai falar. Porque o que Deus quer conosco, igreja, é que nós obedeçamos a voz dEle, para que o nome dEle seja glorificado. E através das nossas vidas, outras vidas sejam impactadas pelo poder de Deus. Muitas vezes o que acontece em nossas vidas é que quando ouvimos a voz de Deus nos instruindo aquilo que nós temos que fazer, o medo bate, a incerteza, a insegurança e as perguntas vêm junto com medo, porque aqui o Senhor falou para ele e já disse o que ele tinha que fazer.
que ele seria enviado à casa rebelde. E muitas vezes, igreja, quando Deus fala conosco, já dizendo o que nós temos que fazer, dependendo do que nós ouvimos Deus falar, nós negligenciamos, por se tratar de uma obra difícil, de algo difícil, e às vezes começamos a dizer: Senhor, envia outro. Eu não tenho coragem. E muitas vezes se esquecemos que quem faz a obra não é nós somos apenas instrumentos do Senhor. Quem faz a obra por completo é o Espírito Santo de Deus, mas é usando a minha vida e a tua vida que a obra de Deus acontece na terra. É por isso que temos que estar atento a isso, ouvir a voz de Deus. E nós vamos entender melhor o capítulo de número 2, quando nós chegamos no capítulo 37 do mesmo livro de Ezequiel. Um capítulo que a igreja conhece ele, muitos têm ele até memorizado, alguns versículos deste capítulo. Capítulo de número 37. Ali também se cumpriu tudo aquilo que o Senhor falou no capítulo de número 2. Aqui era uma casa rebelde, mas o capítulo de número 37, Ezequiel se viu diante de algo talvez muito mais difícil do que isso aqui, do que uma casa rebelde. Ezequiel se viu em um lugar, igreja, totalmente sem vida. E a palavra diz que ele foi para aquele lugar levado pelo Espírito do Senhor. Colocou ele no meio daquele vale, fez ele passear no meio do vale, e depois ele perguntou para o profeta se por acaso poderiam aqueles ossos reviver. E Ezequiel, que tinha recebido a glória do Senhor, que já era um homem que já tinha experiências com Deus, ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Senhor Jeová, tu sabes. Igreja, eu sempre falo isso aqui para mim, para a irmã Cláudia. Quando nós estamos passando em um vale, Deus está querendo algo grande com a nossa vida. E quando nós estamos passando em um vale, não é para nós parar e nem cruzar os braços. É para nós glorificar o nome do Senhor. Porque é exatamente nesse vale que Ele vai usar eu e você. Quando o profeta chegou no meio do vale, ele não ficou parado. Ele disse que o Senhor fez ele andar para lá e para cá, passear naquele lugar, observando aonde ele estava. Você sabe por quê, igreja? Porque quando eu observo o que está acontecendo ao meu redor, eu vou entender que eu não posso, mas o meu Deus pode. Quando os meus olhos estão abertos, falando espiritualmente, seja qual for a situação que eu estiver passando, eu não tomo decisões precipitadas. Eu espero o agir do meu Deus. Eu espero Ele falar comigo, Ele me orientar, para que eu tome uma decisão. Porque no meio do vale, se você não estiver atento, em vez de você ser abençoado, você pode sair derrotado. Você tem que esperar em Deus. E Deus fala com alguém aqui nesta noite, que está passando um momento difícil e está pensando em tomar decisões precipitadas. Não é dessa forma que você quer.
nessa noite, não tome decisões precipitadas no meio desse vale. Você não se abre com ninguém neste vale. Não conta nada para ninguém o que você está pensando, mas o meu Deus está vendo. Por isso que nesta noite Ele fala contigo: não tome essa decisão que você está pensando em tomar. Não tome, porque não é hora. Deus não perde batalha. Repito, Ele não perde o controle da situação. E Deus não põe ninguém num vale para ser perdedor. Deus, quando Ele põe alguém no vale, é para a glória dEle ser manifestada. Estamos aqui para falar de Ezequiel capítulo 2, mas eu sigo a orientação do Espírito de Deus. Não adianta eu sair da minha casa para falar do amor de Deus se eu não obedecer à voz do meu Senhor. E a palavra de Deus é socorro para as nossas vidas. Ele sabe a hora de falar. Deus mandou o profeta profetizar no vale, e o profeta obedeceu no vale. Não perdeu o foco, não perdeu a direção. Quando ele disse: Senhor Jeová, tu sabes, o Senhor disse: agora profetiza. Irmã, Deus quer te usar neste vale, aleluia. Deus quer te usar, mulher. Para que quando ele profetizou, obedecendo a voz do Senhor, houve um grande rebuliço. Isso é o melhor de Deus. Você pode dizer: irmã Cláudia, você falar que o rebuliço é o melhor de Deus? É. Porque através desse rebuliço, quando eu estou obedecendo, as coisas vão se encaixando, aleluia. Porque ele diz: quando eu comecei a profetizar, houve um grande rebuliço, e eu ouvi as batidas dos ossos um no outro, cada osso se juntando ao seu lugar determinado, aleluia. Ou seja, o rebuliço era Deus organizando, era Deus trazendo vida àquilo que já não tinha mais vida. E é isso que Deus quer fazer com você. Não cruze os braços no vale, porque Deus te quer em movimento. Deus te quer profetizando. Deus te quer de pé no meio deste vale, aleluia. O projeto de Deus neste vale é que você saia renovado, aleluia. E todos vejam a glória dele em sua vida e através da sua vida. Não perca o foco. Deus fala em especial com alguém aqui nesta noite, eu tenho certeza. Eu conheço a voz do meu Senhor, a voz de socorro, a voz de resgate. E que nós possamos nessa noite, em nome de Jesus, estar atento àquilo que Deus quer falar conosco. É tempo de restituição, igreja. Desde a hora que eu cheguei, que eu me sentei naquele banco, Deus colocou essa palavra no meu coração. Que Deus vai trazer restituição neste lugar.
Deus vai trazer restituição neste lugar. Deus vai restituir este lugar. Quem conhece aqui é o Espírito Santo, igreja. Mas desde a hora que eu cheguei, que isso brada no meu coração, para que a igreja entre em propósito pedindo isso para o Senhor, porque é isso que Deus quer fazer. Igreja, quando nós batemos, a porta abre. Mas que Deus vai trazer restituição, Ele vai. Que Deus vai trazer um gozo sobre este lugar, Ele vai. Porque Ele é fiel, igreja. Jesus está voltando. Há muitas promessas que vão se cumprir neste lugar. Tem muitas promessas, ouçam, a serem cumpridas aqui neste lugar. Ainda não foram, mas Deus vai cumprir. Eu não estou falando isso para alimentar ego de ninguém, porque sou chamada por Deus. Se for para edificar, a palavra vai. Se for para exortar, a palavra vai. Mas se for para consolar também, a palavra vai. E Deus vai trazer alegria sobre este lugar. Alabado. Creme no rosto. Deus vai trazer, Deus vai trazer, irmãos, uma glória sobre este lugar. Deus tem algo a derramar sobre este lugar, igreja. Deus tem um avivamento a derramar sobre esta igreja. Deus tem uma restituição para trazer sobre este lugar. Deus vai trocar corações neste lugar. A igreja se alegre no Senhor, porque Deus tem grandes coisas a fazer. Quando eu estava sentada ali, Deus ministrando essa palavra ao meu coração, de restituição. E a gente, por ser humano, questiona com Deus. E oh meu Deus, mas o que é isso? Chega uma irmã e canta: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa, aleluia, será maior do que a da primeira. Deus é bom, igreja. Fique de pé em nome de Jesus, igreja. Deus quer fazer algo sobre este lugar. Deus tem uma glória a ser derramada sobre este lugar. Os irmãos não têm ideia do que eu sinto nele. Vendo e sentindo o que Deus quer fazer aqui. Os poucos que estão nessa igreja um dia vão dizer que valeu a pena a luta, rapaz. Valeu a pena lutar por uma restituição. Valeu a pena esperar o Senhor neste lugar.
agir do Senhor, um renovo do Senhor, uma providência do Senhor. Oh, aleluia! O nosso Deus é bom, igreja, e a sua misericórdia dura para sempre. E bom é esperar com paciência no Senhor. Bom, igreja, não tomar decisões precipitadas por saber que o Senhor tem a resposta certa. Por isso vamos lembrar do que Deus nos chamou nessa noite para fazer. Pôr-nos em pé e ouvir a voz do Senhor. E a voz que Deus fala conosco nessa noite é de restituição, aleluia, é de renovação, aleluia. Você pode dizer, mas o que? Que voz? Que direção? A palavra nessa noite é direcionada para vocês que estão aqui, para nós, mas em especial para esta igreja, que está vindo um tempo de restituição sobre este lugar. Igreja, creiam na palavra. Quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito Santo fala às igrejas. Oh, aleluia! Eu quero parar, mas eu sinto a glória de Deus, aleluia! Mas eu sinto o agir do Senhor neste lugar, trazendo vida, trazendo restituição, trazendo vida e restituição. Oh, aleluia! Eu quero ir rapidinho, igreja, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida dos internautas. Nós, sempre que vamos ministrar em algum lugar, nós gravamos e transmitimos ao vivo a palavra do Senhor. Até agora 208 pessoas nos assistem. Eu louvo a Deus pela vida delas. E que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Recebam de Deus aquilo que Deus tem a entregar para elas, em nome de Jesus. Nós temos um pedido de oração. A irmã Silvia pede oração pela Adriele e a Maraí. A Maraí está em estado gravíssimo, igreja. É uma jovem e está em estado gravíssimo. E nós vamos estar orando por essas vidas, crendo na força e no poder de Deus, crendo na restituição do Senhor, crendo no poder, na eficácia da palavra de Deus. Nosso Deus é bom, aleluia. Meu tempo está findando, ou seja, o horário. Mas esses poucos minutos eu quero orar pela igreja, com a igreja, em nome de Jesus. Orar por essas vidas que estão nos assistindo. Eu quero mandar também agradecer a Deus pela uns internautas lá do estado do Pará. Ontem nós estivemos transmitindo uma vigília ao vivo, e teve irmãos de lá que eles assistiram do início ao fim, da cidade de Marabá, no estado do Pará. Que Deus possa continuar abençoando esses irmãos, e eles possam continuar nos ajudando na transmissão da palavra de Deus, divulgando, compartilhando esse trabalho que é para a glória do Senhor. Amém? E hoje nós estamos aqui, o número aqui é pequeno, mas nos assistindo são mais de 200 pessoas que ouviram essa palavra e que ouviram a promessa de Deus para esta igreja nesta noite. Há uma nuvem de testemunha a respeito desta palavra, igreja, que vai se cumprir para a glória do Senhor, porque Ele fala e Ele cumpre. Amém? E eu sinto uma coisa aqui, igreja. Os irmãos desta congregação
Deixa Deus usar vocês. Deixa Deus usar vocês. Aqui tem irmãos que receberam de Deus, mas não estão deixando Deus usar. Está deixando a fraqueza dominar vocês. E Deus quer usar vocês. Irmãs, deixa Deus usar vocês. Varões, deixa Deus usar vocês. Jovens, deixa Deus usar vocês. Não deixa nada fazer com que vocês pensem que vocês não podem fazer nada, que não tem capacidade para isso ou para aquilo. Isso não é de Deus. Não é. Tem alguém aqui desta maneira. Deus está instruindo, está falando, e a pessoa está dizendo, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu não vou não, isso aí não. Obedeça a Deus, porque Deus quer usar. Amém? Oremos em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Meu Deus, nós, nesta noite, a tua igreja, oramos pela vida, meu Deus, da Adriele. Oramos pela vida, meu Deus, da Maraí, que está em estado gravíssimo. A igreja do Senhor apresenta elas em tuas mãos, Senhor. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Repreendemos a enfermidade, meu Deus, mortal. Repreendemos toda obra das trevas, todo laço de morte, nós repreendemos agora. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, e repreenda agora o laço de morte. Repreenda agora toda obra do mal, pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Meu Deus, que toda nuvem negra, meu Pai, contra essas vidas sejam paralisadas agora, e que a obra do Senhor prevaleça, que o nome de Jesus prevaleça sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Sentem adorando ao Senhor. Estivemos aqui nessa noite, repito, para falar sobre Ezequiel capítulo 2, mas nós não podemos perder o foco daquilo que Deus quer falar com a igreja. A palavra de Deus nessa noite foi esta: é tempo de restituição sobre este lugar. Ponha-se em pé que Deus vai falar com você, mas obedeça a algo, um detalhe. Ouça, ele disse, eu ouvi. Quando ele falava comigo, eu ouvi. Permaneça no lugar da bênção. Permaneça esperando a resposta do Senhor. Você diz, mas está demorando. A hora, o tempo, tem tudo determinado pelo nosso Senhor. Repito, ele não perde o comando, ele não perde o controle da situação. Deus está cuidando da sua igreja de uma forma especial. Por isso devemos nos alegrar nele. Como foi falado, louvado nessa noite, porque dele e por ele são todas as coisas. Amém? Eu agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Agradeço mais uma vez, irmã Edmilson, pela confiança, pelo convite. Repito, e a todo o corpo de obreiro. Amém? Muito obrigado, Senhor, e muito obrigada, igreja.